Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí pelos novos inscritos, por todos vocês que continuam me compartilhando. E hoje é um dia muito especial para mim. Não é meu aniversário, mas aconteceu uma coisa mais legal ainda hoje. Hoje é a inauguração da minha livraria. Várias vezes vocês já me pediram aqui para falar mais de livros, para inclusive tentar montar uma livraria. Finalmente isso deu certo com a ajuda aí do pessoal da SEDET, a gente conversou, eles montaram uma livraria contendo assim muitos dos livros que eu menciono aqui, e agora eu posso fazer mais vídeos sobre livros essenciais com a possibilidade de remeter vocês à loja. E até o dia 20, como a gente está numa semana de promoção de inauguração, os preços estão impressionantes. Assim, eu preciso me controlar e não entrar na minha própria livraria, porque senão eu tenho vontade de comprar lá, porque os preços realmente estão muito baixos. Tá tudo 50% de desconto. E aí eu, olhando, né, passeando pela livraria, eu escolhi, assim, 5 livros que eu tenho aqui na minha casa, já muito tempo que eu li e comprei, para falar para vocês sobre esses livros. São livros essenciais e eu quero dizer para vocês por que que esses livros são tão importantes, por que que são obras que eu considero clássicos. O primeiro livro sobre o qual eu gostaria de falar hoje é o Manual de Epiteto. É um livro especial para mim. Eu tenho uma afinidade muito profunda com o estoicismo, né? Sou uma pessoa toda disciplinada, e o tipo de disciplina estoica, que é sobretudo uma disciplina psicológica, de rever constantemente e separar na mente aquilo sobre o que a gente tem controle daquilo sobre o que a gente não tem controle, para encontrar um pouco de sensatez nos nossas decisões morais, né, para a gente não se deixar levar por frustrações absurdas ligadas a coisas que estão fora de nosso controle. Então eu gosto muito dos estoicos, né? E ali vocês vão encontrar o Manual de Epiteto. Esse manual, na verdade, foi escrito por um aluno do Epiteto, o Arriano, porque o Epiteto, e por que ele é um nome tão especial dentro da filosofia dos estoicos? Porque ele foi escravo. Então, durante muitos anos, o único aspecto da liberdade que ele experimentou foi realmente a liberdade de pensamento, não tinha outra. E quando ele é liberto, ele passa a ser professor de filosofia e se torna um dos maiores expoentes da dita escola estoica no século II depois de Cristo. Epiteto é de origem grega, e aí tanto o manual quanto as diatribes foram escritas pelo Arriano, que era o seu aluno mais atento, por assim dizer. O manual, na verdade, é um conjunto de máximas extraído desse livro maior, que são as diatribes, que são as aulas do Epiteto. Nas diatribes a gente encontra uma discussão aprofundada de uma série de temas caríssimos à filosofia estoica, e o manual é uma síntese em forma de máximas daqueles aprofundamentos. É um livro muito legal para se ter, para se entender o espírito dessa prática que é a filosofia estoica. Tá lá por R$14,95 na minha livraria. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Um outro livro que está lá, e um livro especial para mim, é a Meditações do Quixote, do Ortega y Gasset, porque o Ortega y Gasset é um artista. Quando a gente lê uma obra dele, não importa se é de filosofia, se é de política, de estética, a sensação de ler Ortega y Gasset é como se você estivesse contemplando, sabe, um tapete quilim. Uma série de formas que em si são lindas, vão se improvisando, vão se entretecendo, e aí no final, quando você chega no todo, você está diante de uma obra de arte, mas você viu o processo dessa obra de arte. E no Meditações do Quixote, que é onde está aquela frase famosa dele, né, eu sou eu e minhas circunstâncias, e é por isso que essa obra ela é importante do ponto de vista da história da filosofia, mas eu gosto dela porque é mais ou menos Ortega y Gasset pega a gente pela mão e leva a gente passear no universo da filosofia. E ele faz reflexões sobre o Mediterrâneo, reflexões sobre a Europa, e ele mescla essas reflexões ao Don Quixote, que é o meu livro favorito, e vai adiante, né? É uma obra inacabada, e justamente por ser inacabada é um convite para a gente experimentar o próprio exercício do pensamento. Então é um livro lindíssimo. Quando você tiver uma semana de férias, vale a pena você ler. Tá super barato também na loja, por R$19,95, então vale a pena comprar agora, tá? O outro livro que eu faço questão de mencionar é
O Gato Pardo, do Tomás de Lampedusa. Eu até me surpreendi quando eu vi na loja, eu fui lá procurar, na literatura. Vocês vão ver que tem várias seções, filosofia, ciência política, a coisa tá muito bem feita aí, foi feita pelo Giuliano da Sedete. Deixo aqui meu agradecimento, que a gente conversou muito sobre identidade visual, como seria, que livros eu queria lá, e ele fez um trabalho primoroso mesmo. E quando eu encontrei o Gato Pardo, eu não tinha conversado com ele sobre esse livro, e é um dos meus romances favoritos. Então eu levei assim, eu fiquei impressionada, né? E por que é um dos meus romances favoritos? Assim, por mil motivos, mas uma das razões é que eu adoro a Sicília, aquela ilha que tem na ponta, né, do pé da bota da Itália. Todo mundo passou por lá. E na Sicília, quando você passeia pela ilha e vai de uma cidade para outra, você encontra registros da antiguidade em todas as suas fases. Você encontra os templos gregos, você encontra igrejas bizantinas, onde o interior é inteiramente na arte do mosaico. É um lugar especial mesmo, do ponto de vista de um passeio pela história da arte. E no Gato Pardo, na verdade, é uma obra escrita aí no começo, na primeira metade do século XX, o Tomás de Lampedusa, que era um aristocrata, ele retrata a decadência, né, a queda da aristocracia. É o momento em que um aristocrata ali tem de casar sua filha com um burguês que ascendeu, e aí você vê o choque de valores, e ao mesmo tempo que isso é retratado, você vai descobrindo as paisagens sicilianas. Assim, ninguém descreveu a Sicília tão bem do ponto de vista da paisagem quanto Tomás de Lampedusa, porque é a terra dele. E aí a gente percebe o vínculo entre a aristocracia e a terra natal, né? Então é um livro maravilhoso para entender o que é o espírito aristocrático. É uma ode à aristocracia no melhor sentido desse termo. É um livro lindíssimo, esteticamente ele é tão belo que o Visconde, aquele diretor de cinema, fez um filme, em português foi traduzido como Leopardo. Esteticamente é lindo e ele conseguiu converter aquilo em obra cinematográfica, tá? Se você não quiser comprar o livro, veja o filme, mas eu realmente indico que você compre esse romance. É um clássico e foi o único livro do autor. E ali você vê que tudo que era importante para essa pessoa, que foi o Tomás de Lampedusa, ele colocou no livro. Então é aquele livro que é também o retrato de uma pessoa. Por isso que é um clássico, né? É uma obra maravilhosa do ponto de vista estético, do ponto de vista psicológico, também do ponto de vista político. Aquilo que a gente chama de pragmatismo está ali definido como em poucos romances. E vocês encontram na minha livraria pelo preço de R$19,81. Eu nunca vi tão barato esse livro. Outro dia eu encontrei num sebo uma edição italiana, assim, à época, uma das primeiras edições lançadas, e comprei simplesmente pelo meu espírito de colecionadora, né? E aqui vocês têm aí a oportunidade de comprar essa obra traduzida em português por um preço incrível, então eu vou indicar mesmo. A última obra sobre a qual eu gostaria de falar, antes de falar sobre alguns outros produtos interessantes que vocês encontram na livraria, é o Jardim das Aflições, tá? Vocês sabem que eu fiz um tributo ao Olavo de Carvalho na última edição da revista Esmeril. Eu mesma escrevi uma resenha muito pouco ortodoxa sobre o Jardim das Aflições, porque eu considero essa obra um clássico. É uma obra que me impressiona, é um livro lindíssimo. E por que eu acho ele tão bonito? Porque ele vai na contramão de todo um contexto da cultura brasileira, né? Os anos 90 foi um momento estéril, foi um momento que a gente não tinha grandes produções, e aí de repente você descobre, lendo esse livro hoje, que em algum lugar do Brasil um filósofo escreveu e retratou essa miséria espiritual que se vivia no Brasil, conseguiu relacionar essa miséria com algo muito mais amplo, com um fenômeno, digamos assim, político, que percorre o Ocidente e aqui no Brasil encontrou forma no projeto gramscista da esquerda, mas que na verdade ele encontra precedentes muito maiores, né? Então ele consegue, a partir de um detalhe, nos conduzir a uma reflexão profunda de ciência política. E a maneira como ele faz isso é com muita arte, pintando um quadro do que foi a tentativa de controle mental ao longo do século XX. Então é uma obra muito bem acabada. É um livro lindíssimo e que tem como preocupação fundamental manter viva a dignidade humana. Porque o que a gente tem com essa loucura política que andou junto com a destruição da alma, né, da individualidade, da consciência individual? A gente tem um ataque à dignidade. E esse livro, na verdade, ele é um tributo à dignidade. Um cara ali, sozinho, contra a corrente, desprezado por seus pares, escreve uma obra-prima. Num contexto de esterilidade intelectual,
quando todos esses sofistas da esquerda estavam em alta, né? E aí quem que escreveu a obra-prima? Justamente a pessoa que percebeu que eles eram um bando de malucos em esquema de auto-hipnose e simplesmente trabalhando por um projeto de poder. E aí ele pega e nos presenteia com uma obra-prima, né? Então, esse é um clássico. Vocês percebem o que é um clássico? Esse livro vai ficar, essa obra vai ficar. Então, assim, tá uma promoção incrível, porque a Vídeo Editorial lançou agora em edição capa dura, né, custa R$100. O livro na minha livraria, como a gente está na promoção de inauguração, está por R$ 49,95. Tá? Vocês também têm a opção de comprar o kit, né, com aquela edição anterior, de capinha vermelha, mais o DVD, né, feito do filme do Josias Teófilo, que foi o que me fez ler o livro, né, porque é lindíssimo o filme, é muito feliz. Bom, vocês vão encontrar também na livraria, vocês têm uma seção lá que são livros por menos de R$10. E aí eu fiquei muito surpresa também, porque eu não tinha conversado isso com o Juliano, e quando eu abri eu fiquei louca, porque eu achei lá o Prefácio a Shakespeare, do Samuel Johnson, que é a melhor introdução que um literato inglês já escreveu sobre o maior poeta inglês. Samuel Johnson é um escritor ali do século XVIII. Para mim é especial, esse nome, Samuel Johnson, é especial na minha vida. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi pela pessoa que até hoje é meu melhor amigo, que na época era um admirador de Samuel Johnson, leu algumas coisas e saiu comprando a obra completa, que falou, não, esse cara é impressionante. E ele me falava muito do Johnson, ali, quando eu tinha uns 20 anos, estava fazendo faculdade. Então é um autor que também me remete a essa memória afetiva, né, das amizades intelectuais, que elas realmente se prolongam, elas duram uma vida toda. E quando eu encontrei esse prefácio a Shakespeare lá, eu fiquei louco, porque quando eu li o prefácio a Shakespeare, foi por influência desse meu amigo. E tá ali na livraria por R$7,16. Tudo bem, é uma obra em inglês, aí não é para todo mundo, né? Mas é um autor maravilhoso. Se você lê inglês e não tem hábito, comece a ler esse autor em inglês, que você vai se surpreender. É maravilhoso, tem um estilo finíssimo e ao mesmo tempo ele não é difícil de ler, tá? Porque o Johnson foi um cara muito atento à linguagem, a tal ponto que ele tem um dicionário, né? Tem uma obra dele que eu tenho, que é o Dicionário do Samuel Johnson. Ele fez um dicionário e as definições são incríveis, né? São definições com qualidade literária. Também nessa faixa de preço super barato vocês encontram a maior das tragédias gregas, que é o Édipo Rei de Sófocles. Tem ali mais de uma tradução, mas me chamou a atenção uma que está por R$11,95. Então, se vocês ainda não têm Édipo Rei, comprem hoje, tá? Porque não dá para não ter essa peça. Essa é a maior das peças gregas. E, assim, se tem alguma coisa que vale a pena você ler na sua vida, são os trágicos gregos. A riqueza de conhecimento sobre a alma humana e a profundidade de reflexão que a gente é obrigado a fazer cada vez que a gente lê uma tragédia é uma experiência única na vida. Experiência estética, experiência moral, experiência filosófica. A experiência de ler uma tragédia é algo que eu não vou aqui tentar descrever, eu quero que vocês tenham essa experiência. Só para dizer, eu fiquei animada também porque tem vários kits, né? Tá lá escrito Kits da Bruna, e esses kits são realmente coisas incríveis que orientam uma rotina de estudos. Então vocês que me acompanham aqui no canal e que gostam de estudar, vão encontrar lá várias coisas interessantes. Uma das mais legais é o Comentário à Metafísica de Aristóteles do Tomás de Aquino. Tá lá o kit à venda. Bom, vocês vão achar na loja também a Suma Teológica completa, né? Fiquei felicíssima de ver o livro lá. Mas assim, o Comentário à Metafísica de Aristóteles do Tomás de Aquino é realmente uma obra fundamental para quem já começou a ler Aristóteles, tá? É uma obra importante, vocês encontram lá nos kits. Tem um outro kit que me chamou a atenção, que chama Kit Vida Intelectual, com várias obras que refletem sobre esse modo de vida. Vou deixar o link aqui na descrição. Explorem essa livraria, vocês vão ver que lá tem o box do Chesterton, que é o autor que eu adoro. Não falei dele aqui hoje, mas eu adoro. O livro dele que eu mais gosto, até tá aqui do lado, depois na capa, na descrição, é O Que Há de Errado com o Mundo. É onde você encontra uma das melhores reflexões sobre a mulher, sobre a natureza feminina, e é onde o Chesterton fala com uma gentileza que poucos autores souberam falar, nem por que as mulheres, na verdade, elas não merecem, digamos assim, mais direitos, e sim mais privilégios. Ele contradiz de maneira muito irônica as reivindicações feministas, mas, na verdade, sendo muito mais gentil com as mulheres do que as primeiras feministas foram, tá? Então, é um livro que realmente qualquer pessoa que queira começar a pensar sobre feminismo tem que ler. E vocês encontram, tá lá na livraria, acho que até anotei o preço desse. Tá super bom também, tá por R$ 27,45, é um livro que tá aí, custa em média R$ 40, R$ 50. Então os preços estão ótimos, tá bom? Aproveita. A minha maior paixão é livros, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para dividir um pouco isso com vocês. Mas livros no Brasil são caros, né?
Então, essa semana, até dia 20, encontrar tantos livros bons por um preço tão baixo é algo que realmente me deixou feliz. Por isso eu quis fazer esse vídeo, certo? Espero que vocês gostem. Obrigada aí pela companhia, pela paciência de compartilhar meu entusiasmo hoje e até a próxima.